Então Deus colocou no meu coração essa palavra que nasce como uma série. Na próxima semana o Mateus vai estar trazendo mais um episódio. E depois a gente volta para a terceira parte de uma vida com propósitos. Eu estudei, irmãos, e não foi pouco, tá? O que eu estudei para essa palavra, e eu cutuquei alguns irmãos aí também, eu mandei mensagem para eles. O que é uma vida com propósito para ti? Aí o irmão me respondia um negócio, e eu dizia para ele: para ti uma vida com propósito é isso? Melhora a resposta. Eu sou desses, irmãos. E aí eles mandavam a resposta melhorada, e eu analisava algumas coisas, e eu fiz algumas perguntas, mas antes disso, estudando o tema, eu cheguei a uma palavra que vai ser difícil de você repetir comigo, mas você vai ter que repetir. Você pode dizer aí comigo: noogênese. Diga de novo: noogênese. Agora pergunta para quem está do teu lado aí se ele faz ideia do que seja isso. Você faz ideia do que é noogênese? Quem faz ideia do que é noogênese ou noogenia? Poxa, igreja, estou até com temor de entregar essa palavra. É o novo do novo do novo. Mas a noogenia ou a noogênese é um termo que se refere a doenças ou neuroses que surgem de conflitos existenciais. Mas todo mundo sabe o que é conflito existencial? Obrigado pela tua animação em responder. Isso surge de pessoas que têm conflitos existenciais. E essas doenças, a noogênese, ela é uma doença clínica. E também são chamadas de noogênicas ou noógenas, e são descritas como provenientes do espírito. Ou seja, a noogênese é uma doença do espírito. A noogênese, ela é como se fosse uma síndrome, que ela ataca as tuas emoções por causa dos teus conflitos existenciais. Diga comigo assim: depressão. Não, tem que ser mais alto, é a second house. Depressão é excesso de passado. Ansiedade é excesso de futuro. Você define onde você está, não sou eu que vou dizer. A noogenia, ela é uma patologia da alma que se considera como a perda do propósito da vida, ou vazio existencial. Estudando a noogenia, ou a noogênese, eu cheguei na igreja. O lugar que as pessoas nasceram, porque a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos escolhidos. O lugar dos escolhidos cumprirem o seu propósito. Só que a igreja está ferida pela noogênese. A igreja está enferma da noogenia. A igreja, ela vem para cá, se reúne ao domingo, e não é um encontro fariseu, mas muitas vezes parece. Porque se alguém vem com um salmo, o outro diz: mas esse salmo, o contexto não é esse. Se alguém vem com um cântico, como diz a Bíblia, a pessoa olha e diz assim: mas não precisa luzes no cântico. Para que essa fumaça? Deixa eu te dizer antes, para tu deixar de ser retrógrado. A fumaça, ela cria um cenário com as luzes, que é para deixar bonito. Mas isso na igreja é lugar de gente feia ou não? É sim ou é não? Igreja é lugar de gente feia ou não é? Aleluia. Não faço parte desse time, mas... Por que na igreja as coisas têm que ser feias? Pegou aí? Nunca mais fala de luz e fumaça então. Se a luz e a fumaça te atrapalham para adorar Jesus, você não está em Jesus. Você está no seu próprio entendimento, você está na sua mente. Você está elucubrando coisas para interferir na adoração e no culto a Deus. Então se você está aqui e você não consegue adorar a Deus por causa das luzes, você não está em Cristo, você está no seu próprio entendimento. Amém? Vamos começar então. Com a noogenia e com a noogênese, se chega à conclusão então
que a falta do propósito, ela se dá por um vazio existencial ou por uma vida sem a causa chamada propósito. Porém, eu me fiz essa pergunta e perguntei para algumas pessoas: qual é o propósito da vida? E eu perguntei para minha esposa, a pastora Lidiane. Eu disse: amor, qual é o propósito da tua vida? E ela me olhou assim, naqueles devocionais da manhã cedo. Ela me olhou e disse assim: que pergunta difícil. E eu disse para ela: pois é, uma bela de uma pergunta difícil, mas eu quero a tua resposta. E a resposta dela foi a seguinte, eu transliterei, tá? Porque ela fez uma resposta de 6 quilômetros. E eu transliterei e respondi aqui, e diz assim: o que é uma vida com propósito para ti, Lidiane? E ela me respondeu o seguinte: viver por uma causa maior do que eu mesma, ou causas apenas pessoais, como o que comerei, o que farei com as coisas que conquistei. Um propósito de vida para mim vai além. Quero entender que o propósito da minha vida vai além dessas coisas, mas sim o quanto será relevante para a sociedade as coisas que faço, e o que faço se torne relevante para construir uma vida melhor aos outros também. Vocês pegaram aí do que é uma vida com propósito para a pastora? Vamos lá. Só que aí eu sou moderno, eu sou um pastor do século 21. Amém? E eu fiz a mesma pergunta para quem? Quem chuta? Para quem eu fiz? Para quem? Não entendi. Tem uns que fazem assim, tem outros que fazem assim. Para IA. Eu fiz a mesma pergunta para a inteligência artificial. E eu provei se ela é burra ou se ela é inteligente. E a dita cuja, ela sabe o que fala, irmãos. Olha a resposta da IA. Eu perguntei para a IA: o que é uma vida com propósitos para ti, seu computador do inferno? A IA disse assim: uma vida com propósitos é aquela em que a pessoa vive com intenção, clareza e direção. Isso significa que ela entende o que é importante para si, tem metas alinhadas com seus valores e age de forma coerente com esses princípios. Não se trata apenas de alcançar sucesso externo, mas de sentir que suas ações têm significado e que sua vida contribui para algo maior, seja ajudar os outros, crescer como ser humano, deixar um legado ou simplesmente viver de forma autêntica. Uma salva de palmas para a IA. A IA foi genial. Como eu queria que vocês tivessem a mente da IA nessa manhã. Só que eu me fiz também essa pergunta. E aí a minha resposta agora. A minha resposta é a seguinte. Eu falando para mim mesmo, tá, irmãos, e escrevendo, eu disse o seguinte: esse tema tem bugado a minha mente por dias. Eu estou há dias a fio. Essa pregação eu comecei a fazer ela há 30 dias atrás. E percebo pessoas entrando e saindo de igrejas, entrando e saindo de relacionamentos, começando coisas e se frustrando sem concluí-las, se unindo a propósito dos outros como igreja, como ministérios, como chamados, e desistindo no meio do caminho. Pessoas que entram em igrejas prometendo vidas e saem prometendo ódio. E isso tem sido um desafio para mim como pastor. Porque para mim uma vida com propósitos é uma vida que deixa marcas. Ela tem um legado a deixar, uma marca a imprimir nas pessoas do entorno e na sociedade em si. Ou então uma vida com propósitos para mim, Fabiano, ela é uma vida que deixa marcas, ela imprime algo nas pessoas, ela produz algo nas pessoas do entorno, e então ela começa a produzir algo na sociedade como um todo. Aprendi a não confundir sonhos com propósitos. Sonhos se conquistam, propósitos se vivem e se multiplicam através de você. Então uma vida com propósitos para mim vai muito além dessa coisa
humana, carnal, do eu quero, eu faço, eu desejo e eu vivo, e quando eu não desejo mais eu paro. Uma vida com propósitos para mim é uma vida que deixa uma marca. Ou seja, toda vez que eu vou para a academia, toda vez que eu faço uma pregação, toda vez que eu faço uma atividade física, ou toda vez que eu dou uma aula, ou toda vez que eu ensino alguém sobre algo, eu quero imprimir um propósito nas pessoas. Eu não quero passar pelas pessoas sem deixar nada nas pessoas. Mas como a gente está vivendo numa sociedade ferida pela noogênese. Sabe por que você começa na igreja, você desiste no meio do caminho? Porque você não tem um propósito claro. Sabe por que você começa na segunda-feira e vai para a academia todo desperto? Hoje começa, aí chama o personal monta um treino. No primeiro dia tu faz aquele treino e posta lá na academia, tá pago! Aí todo mundo vê aquela hipocrisia e diz, começou, hein? Agora vai. Aí no dia 2 você tá louco de dor, dói todas as partes que você treinou e você começa a dizer, cara, isso não é para mim. Coisa horrível. Isso foi o diabo que inventou. Satanás está nisso. Eu acho que Satanás está em algumas atividades físicas. Eu não duvido disso. Satanás. O Vitor me olhou e fez assim, eu acho que o CrossFit é uma delas, meu irmão. Ele está interferindo nos ligamentos, nos tornozelos. Mas por que se começa as coisas e não se termina? Por causa da noogênese. Tu está começando porque alguém pilhou. Tu está fazendo porque alguém disse. Tu não está fazendo porque tu entendeu que é impossível fazer uma vida saudável sem um corpo saudável. Sabe, um dos fatores da ansiedade, não sou eu que estou falando, é o Dr. Aldrin Marshall, médico especialista. Ele fala que a ansiedade, ela também é composta pela falta de propósito, de alimentação saudável e de atividade física. Então a gente começa as coisas, tu vem para a igreja e tu manda mensagem para mim e me diz assim, pastor, pode contar comigo, pastor, tamo junto. Aí vem a primeira adversidade. A primeira adversidade acontece, a gente se dá uma estranhada, e aí eu te digo, isso não é igreja. Isso não é forma de fazer as coisas, está fazendo as coisas de forma relaxada. Tu é obreiro, para de fazer assim. Faz de forma que honre a Deus. Aí tu já fica bravo comigo, na outra semana tu passa aqui, tu não me olha direito, tu só passa por mim e diz, e aí pastor, eu te olho e digo, e aí fulano? Porque a falta do propósito faz tu começar as coisas e não concluir. A falta do propósito faz tu estar na igreja todo domingo e não fazer diferença para ti, fazer algo pela igreja ou pela causa chamada igreja. Igreja não é templo, igreja é pessoas, é corpo de Cristo. Está fazendo sentido para vocês ou não? Então quando a gente vai para uma vida com propósitos, a gente precisa saber que tudo que a gente está fazendo tem um propósito. Se eu lidero tem um propósito, se eu sirvo tem um propósito. Se eu tenho uma amizade com alguém, tem um propósito. Amizades não deveriam jamais se terminar. Uma das coisas que jamais poderia terminar chama-se amizade. Sabe por quê? Porque se um dia você disse que é amigo de alguém, você precisa suportar a amizade dessa pessoa no dia mau. O Mário Sérgio Cortella diz o seguinte, é um filósofo brasileiro muito inteligente. Ele diz o seguinte, uma vida com propósito é aquela em que eu entenda as razões pelas quais faço o que faço e pelas quais claramente deixo de fazer o que não faço. Deixa eu transliterar para você, que a fala pode ser um pouco difícil. A vida com propósito é fazer claramente o que eu faço, intencional. E deixar de fazer as coisas que não faço mais, intencional, porque elas não devem ser feitas, ou porque não é bom fazê-las.
É por isso que crente deixa de fazer uma série de coisas, deixa de beber, deixa de fumar, deixa de ir para balada. É por isso, porque nós vivemos por um propósito, e o propósito não pode ser interferido de jeito nenhum por processos que nós incluímos além daqueles que Deus nos colocou. É por isso. É por isso que quando a gente está na igreja, as pessoas entram e dizem para a gente assim: pô, mas não pode fazer nada. Ou que nem o meme aquele da internet, que o cara está na frente de um entrevistador e o cara pergunta para ele: e aí, como é que tá a vida? O que tu está fazendo? E ele diz assim: eu virei crente. Vocês já ouviram essa ou não? Já? Quem ouviu? Aí o cara diz assim: eu virei crente. Aí não tem como imitar o cara, porque o cara é lá da terra dos meus irmãos, lá que eu não vou falar nada além. Mas o cara fala todo engraçadão e ele diz assim: o trem difícil, o negócio difícil é ser crente. Não pode beber, não pode mentir, não pode... Será que esse cara entendeu o propósito? Com certeza não. Porque quem vive com propósitos sabe que a mentira, ela maquia a falta da verdade. E quando você vai para uma vida com Deus, você não vai para uma vida vazia de sentidos, mas você vai para uma vida cheia de sentidos, onde Ele passa a ser o sentido principal. E pensando nisso, eu encontrei muitos fatos bíblicos, porque você não vai ver nunca uma pregação minha que não seja bíblica. Então eu te convido a abrir a tua Bíblia em Efésios capítulo 2, versículo 10. Aos que acharem rápido nas suas redes sociais, nos seus celulares, aguarda os outros irmãos. E aqueles que não trouxeram Bíblia, como diria Davi Rebolo, caia de vergonha. Na igreja sem Bíblia, é na maratona sem tênis, é no triatlo sem bicicleta. Efésios 2, capítulo 2, versículo 10. Primeira parte, os planos de Deus para uma vida com propósito. Deus diz o seguinte: pois somos obras-primas de Deus, criados, apóstolo Paulo diz, né? Pois somos obras-primas de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Isso a gente precisa repetir. Vamos lá? Vamos junto? Só que você vai fazer diferente. Você vai olhar para alguém aí e vai dizer para ele: você é obra-prima de Deus, criado em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Gente, isso aqui é esclarecedor. Vocês estão aqui, irmãos? Isso aqui é esclarecedor. O apóstolo Paulo está dizendo que nós somos a obra-prima de Deus. Ou o que é a obra-prima? A melhor parte da criação, a coisa mais perfeita da criação. E nós fomos criados para realizar as boas obras que Ele planejou. Ou seja, não é as que nós planejamos. Em primeiro lugar, é as que Ele planejou. Chocou a tua mente aí ou não? Ferido da noogênese. Porque se você é obra de Deus, se você é obra-prima de Deus, você vive por propósito. Quer que eu te diga como é que prova se você vive por propósito ou não? Se você vive por propósito, nunca ninguém vai precisar animar a sua fé. Nunca ninguém vai te ligar: pô, senti falta tua. Faz alguns dias que tu não aparece. Aí a pessoa do outro lado do celular, ela diz assim: pois dei uma esfriada. Noogênese. Não vive por um propósito. Mas me chateei com o fulano, com a Nath. Me chateei, a Nath me tratou mal no culto, não foi legal. Me chateei porque esperei uma oportunidade e nunca me deram uma oportunidade. Tem alguns irmãos que foram membros da igreja que eu fundei. Que eu nasci.
que é a Igreja Família de Deus. Hoje eu tenho um amigo lá, o Julinho está nos visitando, tem o Alberson que tem 125 anos. Essa igreja eu fui membro por 18 anos, eu sempre falo isso, porque eu falo isso com orgulho. Eu fui membro por 18 anos da mesma igreja, em 18 anos eu preguei um só domingo. 18 anos, um só domingo. Foi 18 anos de preparo para o dia da corrida. Só que eu não sabia como era o ministério de Deus para mim. Enxerguei o Alberson ali com 125 anos, está tudo bem, Alberson, está vivo? Só que quando chegou essa corrida para mim, Deus não falou para mim como seria a corrida. Então Deus me disse assim: só vai que eu vou te usar. Foi estilo Moisés, mas eu sou gago. E Deus disse: não é tu que vai falar, sou eu. E eu comecei a falar. E fazem 10 anos que eu prego todo domingo. Quando eu não estou pregando aqui, eu estou indo pregar em algum outro lugar. Ou estou pregando dízimos e ofertas antes dos irmãos pregarem. Domingo que vem o Mateus vai pregar, mas eu vou pregar dízimos e ofertas, porque Deus mandou eu fazer. Então eu treinei 18 anos e já faz 10. Eu acredito que quando completar mais 18, Deus diz para mim: combater o bom combate. Não, para, é cedo ainda. É cedo ainda, irmãos. A noogênese, ela causa isso em nós. A gente perde o propósito da vida e esquece que a obra-prima de Deus, criada e planejada por Deus para cumprir os seus propósitos. Ah, mas pastor, eu não estou conseguindo. Irmão, tu não está entendendo o teu propósito. Você é a obra-prima de Deus. Para o que você nasceu? Ah, eu tenho o dom de cantar. Então, o que tu vai fazer? Vai dançar? E eu tenho a dica perfeita para os pregadores, aqueles que dizem ter o dom de pregar. Eu tenho a dica perfeita. Tu vai fazer uma carteirinha. Tu vai ir ali onde é o IP e tu vai fazer a carteira de identidade nova. Tu vai fazer uma carteirinha. Tu vai pesquisar os teus antecedentes criminais. Tu vai imprimir e tu vai levar isso lá no presídio. Aí os caras vão te dar uma carteirinha lá no presídio e lá vai dar para pregar. E tu pode passar 18 anos fazendo isso. Porque lá é o lugar onde Deus trata o temperamento. Lá nas células, nos aconselhamentos, é o lugar onde Deus trata os temperamentos. Aí Deus te diz assim: não, mas para aí, não é como tu queres, é como eu quero. Vai e faz assim, assado. Não, mas assim eu não quero, Senhor, não vai ter ninguém. Eu estava vendo um magrão aí que está famosinho na cidade. E ele foi pregar num outro lugar aí. Ele está pegando a Bíblia dele, ele está indo para a praça. Meu, ele prega e é maravilhoso ver o cara tá pregando e Jesus fala isso, e Jesus fala aquilo, e Jesus fala aquilo outro, porque Deus é maravilhoso, porque isso, porque aquilo, por aquilo outro. Eu achei aquilo genial. Gregório Macnucci, um dos maiores nomes do Evangelho do século 20, só pregava em cima de uma caixa de fruteira nas praças. Eu achei genial. Sabe o que não é genial? É quando tu começa muito bem, mas tu não conclui aquilo que tu começou a fazer. A grande resposta dele para Deus vai ser os anos em que ele vai passar fazendo a mesma coisa, porque tem um propósito. Não é porque tem uma sede, não é porque tem algo que ele gosta, mas é porque por um propósito. Por um propósito a gente é rejeitado pelas pessoas e ama elas. Por um propósito a gente ouve coisas das pessoas que não são verdadeiras, e quando as pessoas pedem para tu estender uma mão, tu estende. Porque quando se vive por propósito, não se vive em causa própria, se vive por algo muito maior do que nós mesmos. Segunda palavra, que é um modelo deixado por Jesus, você vai encontrar em Romanos 8, versículo 28. Abre aí junto comigo. Jesus deixou um modelo de vida. Ou melhor, Deus deu um modelo de vida chamado Jesus. Deus deu um modelo, Deus nos disse como seria, como deveria ser feito. Vocês acharam aí? Diga-me aí se você achou. Se você não achou, vai aparecer aqui, ó. Romanos 8, versículo 28 diz assim: e sabemos que Deus faz todas as coisas
cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Você pode me ajudar e ficar em silêncio aí, e parar quietinho, e repetir isso comigo? E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Diga para quem está do seu lado: está difícil? Eu sei, mas Deus faz com que as coisas cooperem em seu favor. É só não desistir. E este incircunciso filisteu que não falou nada para você, ele vai ser agora ativado por Jesus e vai falar a próxima frase: pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Cara, Jesus é o modelo, você é a continuidade. Jesus é o modelo. Jesus, ele deu o caminho, cara. Jesus, ele começou a te dizer: ah, mas pastor, eu não consigo, pastor, está difícil. Se tu perguntar para uma alma vivente aqui dentro, e essa alma vivente te disser que está fácil, eu quero me encostar nela, me abraçar e dizer para ela: me ensina, irmão, porque para mim está difícil faz uma penca de ano. Eu não sei nem se desde que eu nasci foi fácil. A minha mãe infelizmente não está viva, mas eu queria saber da minha mãe: mãe, como é que foi? Foi tipo Jacó? Eu comecei ali a me retorcer no ventre. O que rolou? Porque, irmãos, não significa que você não vai passar por adversidade no seu chamado, no seu propósito, mas significa que Deus, que de antemão te fez, Ele contribui e coopera para que em você as coisas saiam bem, porque você é a continuidade daquele que é o primeiro. Então, por favor, a melhor coisa que você pode fazer hoje é não desistir, é continuar. O modelo deixado por Jesus foi um modelo de serviço ao próximo, ou de serviço ao propósito. Deus tinha um propósito para a humanidade que passou por Jesus, tinha modelos que Ele precisava deixar explícitos em sua passagem na terra. Um dos modelos: amar sem ser amado. Um dos modelos que Jesus deixou é que Ele foi amado por Deus, mas quando Ele veio à terra, Ele amou muitos que não o amaram. Gente, está ficando frio aqui dentro com esses ar-condicionados. Desliga aí. Está frio aqui em cima que não corre o fio de vento. Deus, Ele enviou Jesus dizendo para Jesus: tu vai morrer na cruz, vai ressuscitar, e aqueles a quem tu serviu vão te crucificar. Quem lembra do centurião? Aqueles a quem tu serviu, tu vai amar, mas as pessoas não vão te retribuir. Por isso eu já vou te dar um modelo: não retribua mal com mal, mas retribua mal com o bem. Segundo modelo deixado por Jesus: servir aos outros sem ser servido. Jesus serviu as pessoas e ninguém serviu Ele. Jesus servia porque Ele dizia que o maior precisava ser o menor. Ah, mas se você vive sob a teologia de que você prega e alguém tem que te dar coisa, alguém tem que te dar benefícios para isso, você não vive a teologia que eu estudo sobre Deus, você vive a sua própria vontade, os seus próprios prazeres. Porque o modelo de Jesus é amar sem ser amado, é servir sem ser servido. Então, se você está servindo as pessoas, você não está servindo ao propósito, você está servindo a si mesmo. O principal propósito da vida de Jesus, sem dúvidas, foi a salvação da humanidade do pecado e a reconciliação entre Deus e a humanidade. Adão havia quebrado com esse
trato. Adão havia quebrado com esse sistema em que Deus era Senhor e nós éramos servos. Adão havia quebrado com o sistema em que Deus era o pai e nós éramos os filhos, em que Deus era o provedor e que nós éramos os providos. Adão havia quebrado em que Deus era o rei e nós éramos os súditos. Então Jesus vem e reconstrói o altar, trazendo reconciliação e libertação do pecado. Tinham modelos que Jesus tinha deixado, que são mas tão brilhantes, que ele não precisava que você dissesse para ele: ah, Jesus, eu te amo tanto, que eu não quero que tu vá para a cruz. Não vai para a cruz, como nós ficaremos? Jesus olhava para ele e dizia: para trás de mim, Satanás, sai daqui, Pedro. Sabe por quê? Ele vivia por um propósito. Ele não vivia porque as pessoas diziam para ele assim: ah, tu é maravilhoso. Depois que tu veio, aquele cara que estava 38 anos paralisado, ele andou, nunca mais vai embora. Ainda bem que tu é Deus, que tu vai viver eternamente. Não! Ele vivia por um propósito. Ele vivia para viver 33 anos da vida. Não era 34, era 33. Ele precisava viver só 33. Então ele olha para Pedro e diz para Pedro: para trás de mim, Satanás. Fazendo na nova versão atualizadíssima do Fabiano Scardoelli é: Pedro, tu esqueceu, cara, que eu vivo por um propósito. Eu não vivo por a tua causa. No meu propósito está curar pessoas. No meu propósito está tirar pessoas do cativeiro. Eu não sei qual é o propósito da sua vida, mas se por acaso você sabe o propósito da sua vida e você não está vivendo, é a noogênese. Você pode orar: Deus, o que eu preciso largar? Ou tu acha que eu não estou largando coisas para cumprir o meu propósito? Ou tu acha que eu não estou deixando prazeres para cumprir o meu propósito? Tu acha que não? Tu acha que o propósito da minha vida, porque eu sou pastor, eu tenho uma unção, autoridade diferente, plim, é tudo mais fácil? Não, o propósito da minha vida é um propósito composto por renúncias. Então não se esqueça nunca da noogenia, que é essa patologia da alma que considera a perda do propósito ou vazio existencial. Por que tu está assim? Porque tu perdeu o propósito. Por que eu estou sentindo isso, pastor? Porque tu perdeu o propósito. Porque tu não sabe mais para o que tu veio. Tu não sabe mais para o que tu vive. Tu não sabe mais qual é o cenário da tua vida. Tu não sabe mais, tu perdeu os caminhos. A noogênese, ela nos faz acreditar que viver a vida é isso aqui. Ontem eu sentei com um casal de amigos e durante a semana eu fiz alguns aconselhamentos, mas ontem especialmente sentei com um casal de amigos e eu dizia para eles: será que o propósito da vida é ganhar dinheiro para comprar uma casa? Depois comprar uma casa e ter conforto dentro dela? Será que o propósito da vida é ter uma casa confortável para não sair de dentro dela? Será que o propósito da vida é comprar uma casa confortável, não sair de dentro dela, ter um carro maravilhoso, mas não ter prazer em viajar com o carro? Será que é esse o propósito? Será que o propósito da vida é ganhar dinheiro para poder comprar coisas? Eu sou de uma época, começou a ficar calor aí. Tem gente se abanando, liga o ar-condicionado numa temperatura mais alta, que a gente não morra de frio nem de calor. Tem gente, cara, eu sou de uma época que chegava a Copa do Mundo e a gente fazia 10 parcelas para comprar a maior televisão que tinha na loja. E aí a gente comprava aquelas televisãozona. Quem é dessa época assim? Levanta a mão para mim saber que eu não estou sozinho. Não, levanta mais alto para me não sentir mal.
tenho na minha casa uma televisão de 50 polegadas. Eu devo assistir uma vez por semana nela. O resto dos dias, irmãos, pasmem, eu assisto nessa imundícia chamada celular. Eu olho as pregações aqui, aí eu começo olhando uma pregação sempre no banheiro, tomando banho, e aí eu boto ele ali, o celular molha, fica mudo o som. E eu tenho uma televisão de 50 polegadas que eu não consigo ficar parado na frente dela, porque o lugar que eu vou ouvindo com o celular, eu não preciso estar olhando para ele. Então eu sou um camarada que tem uma televisão de 50 polegadas, conquistei o propósito da vida e não paro na frente dela. Eu sou um camarada que eu já comprei tanta coisa que eu não uso. Eu sou um camarada que já sonhou com tantas coisas que não fazem o menor sentido na vida. Então eu aprendi a viver por propósitos. Eu aprendi a celebrar a Cristo e as suas dores. Eu aprendi a olhar para as pessoas e identificar nas pessoas que se elas estão mal, eu tenho a saída. Então o propósito da minha vida é abrir portas para as pessoas saírem dos cativeiros para onde se enfiaram. Então eu ando para cima e para baixo, eu vou nas casas, eu vou na igreja, eu faço aconselhamento aqui, eu vou na casa do um, eu vou na casa do outro, eu passo a semana inteira na rua batendo perna. Essa semana a pastora veio para o ensaio no sábado, o pastor Ivan. Ela disse que não tinha pegado o mapa das músicas, a culpa é minha. Não é porque lá em casa só eu tenho a culpa, porque isso também é uma verdade. Mas é porque eu não dei tempo para ela realmente. Essa semana a gente andou que nem criança nova quando ganha um tênis e vai jogar bola. E ela me dizia assim: essa semana tu não me deixou parar, hein, Fabiano? Quando ela me chama de Fabiano, irmãos, Apocalipse. E eu disse: que tu quer que eu faça o quê, irmã? Diga para as pessoas: hoje eu não posso, minha esposa precisa pegar o mapa das músicas. Foi bênção, não foi hoje de manhã? É o Espírito Santo, ela precisa confiar mais nele. Mas o Senhor, Ele tem ministrado meu coração sobre o que nós viemos aqui nessa vida para viver. E eu te faço uma pergunta: será que seu grande problema ou o problema da sociedade não é a perda do propósito da vida? Será que seu grande problema é porque você abre a mente para 50 mil coisas, você abre janelas para 50 mil coisas e você esquece o propósito? Quem já começou aqui mais de uma faculdade e não terminou? Levanta a mão, não fica com vergonha. Quem já começou faculdade e não terminou? Levanta a mão, bem alto. Quem já começou a fazer atividade física e diz: agora eu vou mudar minha vida, e já parou? Levanta a mão. Quem já foi na segunda para a academia e disse: agora vai? E nunca foi. Agora a última, e a gente volta para a palavra. Quem já pagou a academia e não fez o mês? Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu profetizo o fim da nojenia nessa igreja. Os nogênicos, se é que existe isso, estão caindo em nome de Jesus. Está se levantando homens e mulheres que vivem por propósitos, não por uma causa qualquer, que não desistem. Existe uma resposta clara para o tema falta de propósito? Não. Existe uma resposta individual para cada um. Lendo, estudando, pensando na vida e nas coisas que cercam o mundo atualmente, me deparei com uma passagem que está em João 20:20, que diz o seguinte: enquanto falava, mostrou-lhes as feridas das mãos e no lado. Eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Mais uma vez ele disse: Pai seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Não há propósito de vida sem envio. Se tu chegou até aqui, se tu te diz crente,
então é contigo. Quisera você nunca tivesse ouvido isso então, mas é contigo. É Ele te chamando para o teu trabalho, é Ele te chamando para a tua família, é Ele te chamando para a tua faculdade, é Ele te chamando, porque pessoas estão morrendo, pessoas estão desistindo. Durante essa semana, mais uma vez digo, eu tive a triste condição de falar com pelo menos 4 pessoas nessa semana, irmão, 7 dias. Com pelo menos 4 pessoas que falaram em se suicidar. Pelo menos 4 pessoas que eu aconselhei essa semana falaram em pensamento suicida. Pensei em me matar. Gente, o que é mais estarrecedor? Pessoas bonitas, saudáveis, pessoas que são amadas, que pensam em se matar. Isso terminou com a minha semana, porque eu olho para essas pessoas e eu vejo nessas pessoas vida. Eu olho para essas pessoas e vejo propósito. Eu olho nessas pessoas e penso, tem tanto a fazer. Presta atenção aqui. Tem tanto a ser feito. E é tão pouca gente querendo fazer. Eu te trago mais uma informação. Jesus, com 12 anos de idade, isso está escrito em Lucas 2,49. Ele diz, 12, você pode repetir isso? 12 anos de idade. Eu devo tratar dos negócios do meu pai. Olha Jesus, cara, 12 anos de idade, ele diz assim: eu devo agora tratar dos negócios do meu pai. Mas pasmem, 20 anos depois, morrendo em uma cruz, ele exclamou o que está escrito em João 19:30: está consumado. 20 anos depois, ele para o serviço ao Senhor, porque ele cumpriu até o final e diz: está consumado, eu não parei pelo caminho. Tiveram fome, eu dei comida, 5.000 pães, 5.000 pessoas, desculpa, mais isso, pão e peixe. Tiveram sede, ele deu bebida. Estavam doentes, ele os curou. Estavam mortos e ele os ressuscitou. Só que ele diz em sua palavra que nós faríamos obras maiores do que aquelas que ele fez. Por que nós paramos de fazer as suas obras? Por que nós paramos de curar? Por que nós paramos de levantar os enfermos? Por causa da noogênese. Nós começamos e não concluímos. Nós damos o pontapé inicial e não vamos a lugar nenhum. Se faz sol, eu não sirvo porque faz sol. Se está frio, eu não sirvo porque é frio. Se eu começo uma nova atividade profissional ou na faculdade, eu paro de servir a Deus porque agora eu preciso dar foco. E é só um tempo da minha vida, pastor. Você sabe qual é o dia que Deus disse que vai te recolher? Sabe? Quem aqui sabe qual é o dia que Deus disse que vai recolher? Quem tem essa resposta aqui? Se tu não tem essa resposta, então tu deve fazer a obra do Senhor até que Ele venha, porque Ele é que sabe o dia que vai te recolher. Quem sabe não é nesses 4 anos, quem sabe não é nesses 5 anos e tu deixou de fazer. Como que Ele vai te enxergar? Como que Ele vai te olhar? E aí, meu querido, traz o que tu tem na tua mão direita. Para aí, Senhor, eu estava fazendo uma faculdade. Faculdade? Eu não te chamei para fazer faculdade. Para aí, Senhor, eu comecei no emprego novo, que agora ele é na parte noturna, porque eu estava passando necessidade. Necessidade, eu disse na minha palavra que nunca um justo mendigaria o pão. Opa! O Senhor está dando sinais. O Senhor está mostrando coisas.
E eu tenho certeza que Ele está mostrando coisas a vocês aí. Eu tenho certeza que Ele está falando coisas com vocês aí. Pessoas que trocam o santo pelo profano. Pessoas que trocam os altares pelos palácios. Quantos pastores hoje, as pessoas não vão mais dentro das igrejas, porque os pastores vivem em palácios. Eles não construíram igrejas, porque igrejas é local de serviço. Eles construíram palácios para si, onde só há um Senhor, o Senhor é eles mesmos. Isso não é igreja. Igreja é nós somos um, eu sou um com você, eu vou na sua casa. Como corpo de Cristo na terra, somos a continuidade da missão. Em cada família tem alguém que está ou depressivo, ou com ansiedade, ou com noogênese, e está vivendo sem propósito na vida. Será que não tem um propósito na sua vida? Depois de ouvir tudo isso? Será que não tem um propósito na sua casa, na sua família? Será que não há um propósito no seu trabalho? Será que você não pode fazer um serviço voluntário? Deixa eu dizer aos psicólogos aqui da igreja. Psicólogos aqui da igreja, não vou nem chamar teu nome para tu não ficar com vergonha. Psicólogos aqui da igreja, eu tenho pelo menos 4 pessoas falando em suicídio aqui. Tenho pelo menos 4 pessoas falando em suicídio. Se tu está vivendo a tua vida sem propósito, deixa eu te dizer algo. Presta serviço a essas pessoas. Eu tenho dezenas, se não centenas de pessoas com ansiedade ou depressão. Pastor, mas o que eu sei fazer é cozinhar. Deixa eu te dizer, uma vez a cada 2 meses eu faço reunião com os obreiros para organizar a maneira como nós vamos receber vocês. Cozinhe para eles. Cozinhe para os moradores de rua. Eu sei tocar, pastor. Vai para casa da menina. Vai para casa do menino. Vai para os asilos no sábado de tarde, se tu trabalha durante a semana. Vai para o asilo. Eu fiz um evangelismo no asilo, que eu acho que é coisa que só um demente como eu tem capacidade de fazer. Porque precisa não ter neurônio para fazer o que eu fiz. Nós fizemos um café maravilhoso, levamos para ele. E qual que é o problema da pessoa que fica velha, Aline? Qual é o principal problema? Para que tu falou isso? É acusação, Aline? Ela olhou para mim e fez assim. O que acontece com ele? Eles ficam... Eu estou cada vez pior, Aline. Mas é por um propósito. Daqui a pouco Deus vai me curar, isso nada, isso vai desaparecer. E aí eu disse para as pessoas, nós éramos acho que uns 20 ou 30. Vocês vão ser boca de Deus agora. Eu pregava e cada um escolheu um idoso e eles repetiam a palavra no ouvido do idoso, em voz alta. Eu declaro em nome de Jesus. Aí o outro ia dizer, eu declaro em nome de Jesus que o Senhor está te curando dessa audição, que o Senhor está te curando. Pessoas aceitaram Jesus naquele lugar. A coisa mais linda, para finalizar essa palavra, é que existe uma resposta de Deus para a tua vida. E aí eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia para você rabiscar nela o que está escrito em Jeremias 29. Ah, mas pastor, eu não sei o propósito da minha vida. Mas para aí, deixa eu te dizer algo. Deixa eu te mostrar algo aqui. Precisa todo mundo achar. Quem vai achando vai dizendo amém aí. Diz amém, você achou? Obrigado, irmãos. Quem não achou, diz amém também. Todo mundo achou amém? Quem achou aqui na tela, diz amém também. Vai lá. Bota aí, Sara. Tá cansadinha? O que é que tá pegando? 29:11, cara. Vocês estão dormindo? Ó, Mateus, o pai da criança dormindo aqui junto, ó. Olha o que a Bíblia diz.
Pastor, eu não tenho propósito para minha vida, eu não sei qual é a resposta de Deus para mim. Deixa eu te dizer, porque eu sei os planos que tem para vocês, diz o Senhor. Planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei, e se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Amém? Tá, mas para aí. Eu não vim para trazer moleza, eu vim para trazer um alerta. Se vocês sabem que Deus tem os planos prontos para vocês, e que se vocês clamarem em oração Ele responderá, por que ainda estão sem propósito? Para o pastor da igreja aqui é para enlouquecer, então é porque não estão orando. Igreja, acorda. Essa palavra é uma sacudida na tua vida. Acorda. Acorda. As pessoas estão morrendo no teu entorno. As pessoas estão vivendo sem propósito, sem direção. As pessoas estão vivendo sem saber por que vivem. Essa semana eu aconselhei também uma pessoa aqui na igreja que ainda, por um curto espaço de tempo, está vivendo sem propósito. Por um curto espaço de tempo. Porque eu sou profeta. Depois de eu chegar na vida dela com Jesus, não há algo que pare do mesmo jeito. Ela saiu daqui, irmãos. Ela chegou aqui, eu acho que esperando receber uma palavra. E eu disse para ela, o que falta para ti é magnésio, potássio, creatina, ômega 3. E ela me olhava e dizia, pastor, pobrezinha, ela tem uma cara doce assim. E ela fazia assim com a cabecinha de lado, mais ou menos como ela está agora. Ela fazia assim, eu não estou comendo. Ela me dizia, eu não consigo comer, eu não tenho fome. A depressão está destruindo isso dentro de mim. Eu não tenho alegria para viver nem para comer. Eu disse, deixa eu te dizer algo. Coloca aí dentro uma injeção de vitamina B12. Depois começa a meter aí para dentro ômega 3. Depois começa a meter aí para dentro comida. E depois começa a esvaziar tudo aí com suor na academia ou na corrida. E então tu vai te sentir bem. E aí tu vai buscar o Senhor de todo o teu coração e com toda a tua força, e não há como Ele se esconder de ti, porque eu bem sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. É palavra que ela precisa, irmãos? Não, é orientação. É oração que ela precisa, irmãos? Não, ela precisa comer com propósito, com o propósito de viver. Você que come sem propósito, você come para a sua própria destruição. Você que vive a vida sem propósito, você vive a vida para a própria destruição. Aqui na igreja sempre acontece a onda. Agora amanhã começa a onda das pessoas indo para a academia. Calma, irmão. Faz as coisas com propósito. Vê o porquê Deus te chamou e para que Deus te chamou. Mas Deus tem um plano. Diga para quem está do seu lado aí, Deus tem um plano. Se clamarmos por clareza no propósito, Ele responderá. Diga aí para esse irmão. Se buscarem com todo o coração, encontrarão. É o que está escrito em sua palavra. Agora por último, e depois só mais uma frase daquelas que é para a gente sair daqui descadeirado. Está pronto para tomar uma flechada no peito com essa frase ou não? Amém. Amém, assim seja. Vai ser descadeirado. Mateus 6,33. É importante tu abrir e riscar na tua Bíblia. Marca de vermelho, laranja, amarelo. A orientação de Deus. O Ministério de Louvor pode subir, por favor. A orientação de Deus. Sem movimentação agora, hein? Vamos lá, vai acabar. Bora.
Acharam Mateus 6,33? Pastor, eu estou sem um propósito na minha vida, eu estou vivendo a noogênese. Diz a Bíblia: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã. Vocês podem repetir isso em alta voz comigo? Portanto. Não, mais alto. Portanto. Agora fala para acordar o irmão que está do teu lado. Portanto. Mais alto. Portanto. Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas desse dia. Faz assim na tua cabeça. Por que eu sou assim? Melissa fez assim. Gente do céu, vocês são o povo que vai herdar a vida eterna. Vocês são o povo que vão morar no céu. Vocês são o povo que o Senhor escolheu. Vocês são o povo que as ruas não vão ser de buracos, mas elas vão ser de ouro. Mas sabe o que vai acontecer com o ouro? A gente vai olhar para o ouro e vai olhar para ele. Vai olhar para o ouro e vai olhar para ele. E aí quando a gente olhar para o ouro, a gente vai dizer: que coisa mais sem sentido, deixa eu olhar para ele. Amém? Porque as coisas desse mundo perecerão, mas as coisas eternas serão eternas. E eu encerro com uma frase para a gente adorar aqui juntos. Atenção. Diz assim C.S. Lewis, até para os que estão com sono, vamos lá. C.S. Lewis diz o seguinte: certamente você realizará o propósito de Deus. Não importa como esteja agindo, mas faz diferença se você serve como Judas ou como João, o mais íntimo. Uau! Certamente vocês cumprirão o propósito de Deus. Certamente vocês farão aquilo para o qual Ele os chamou. A diferença é se vocês vão fazer isso como Judas ou como João. A diferença é como vocês vão dar um fim para a própria vida. A diferença é como vocês vão terminar a própria vida. A diferença é o que vocês vão fazer com a própria vida. A diferença é como vocês vão gastar a própria vida.